Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O texto diz para você deixar duas coisas: o pecado que tão de perto rodeia. É preciso você identificar qual é o pecado que está rodeando a sua porta. Nem sempre o pecado que rodeia a minha porta é o que está rodeando a sua. Seja atento com o pecado que de perto te rodeia. Tem gente, irmãos, que fica às vezes falando mal do outro irmão que cai numa coisa e ele caindo noutra. E aí ele se compara: eu caí nisso aqui, mas isso aqui é de menor gravidade, aquele ali é pior. Não existe pecadinho nem pecadão. Existe o pecado que bate à sua porta e o que bate na minha. Não se glorie porque você não caiu num pecado que não lhe tenta. Olhe para aquele que está batendo na sua porta e vença-o em nome de Jesus. E diz aqui: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Pastor, aqui é feita uma diferença entre pecado e embaraço. O que é o embaraço? Eu vou dar uma ilustração. Tinha uma brincadeira da infância que as pessoas amarravam o cadarço de um sapato no outro. Aí a pessoa se levantava desapercebidamente e tendia a cair. Se você amarrar o cadarço de um pé no outro, de duas mãos você vai andar bem devagarzinho para não cair, ou se você quiser correr, você cai. Isso é um embaraço. O embaraço é uma coisa que está fazendo você andar devagar e que está predispondo você a cair. Tem coisa que não é pecaminosa em si, mas abre o caminho para a tentação. Abre a porta, a janela para a tentação. Se o negócio é o computador, que você entra no computador e quer ver coisa que não convém, então abandone o computador. Se o problema é que quando você está num determinado ambiente, sob uma determinada circunstância, você se lembra de um pecado que já cometeu e se sente tentado de novo, então saia daí. Ou esteja acompanhado para não ser tentado. Eu não tenho como dizer qual é o seu embaraço. Cada um tem que conhecer a si mesmo, discernir. Mas veja o que é que lhe atrasa. Veja o que é que lhe enfraquece. E fuja. Quer ser santo, quer fazer a vontade de Deus, tem que ser radical. Jesus disse: se o teu membro te escandalizar, obviamente, se é uma hipótese, porque o membro da gente não escandaliza. Se alguém deu um murro no outro, não foi a mão dele que deu um murro, foi ele. Mas Jesus está dizendo: se a culpa fosse da mão, que não é só para a gente entender a que ponto poderíamos chegar se fosse a mão a culpada. Se o teu membro te escandalizar, arranca-o. Se fosse a mão, valia a pena cortar. E lançam para longe de ti. Jesus disse: melhor te é entrar aleijado na vida do que com esse corpo todo para o inferno. Judas diz o seguinte na sua epístola, que não é o Judas Iscariotes, o outro Judas, fiel ao Senhor. Na epístola de Judas, antes do Apocalipse, versículos 22 e 23. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Uma túnica naquele tempo era cara. Tanto que as vestes de Jesus foram rasgadas pelos soldados, mas a túnica foi sorteada inteira. A Bíblia diz: se tu tiveres duas túnicas, dá um para o outro. Note, se tu tiveres duas, ele não fala nem 10, fala duas, porque não era, as pessoas não tinham tantas túnicas, era como se fosse uma roupa cara. Mas aqui está dizendo que se a túnica tiver uma mancha carnal, é uma ilustração, joga a túnica toda fora. Obviamente, se a pessoa tivesse um respingo de algum sujo numa túnica, ela não ia perder a túnica só por causa daquilo ali, no dia a dia, na vida real.
Mas o Judas aqui está dizendo, a semelhança do que Jesus lá falou, se tiver uma manchinha, é melhor perder a túnica. Se tiver ela manchada pela carne, é melhor perder a túnica inteira. Ou seja, é melhor perder alguma coisa valiosa que a gente tem nessa vida, mas que nos enfraquece espiritualmente, do que preservar essa coisa e a fraqueza junto, deixando todo embaraço. Diz lá o texto: